Queridos, bem, eu venho gravar para vocês hoje aqui alguma coisa sobre ministério, porque o programa do Mestres em Novo Testamento também abrange a parte de ministérios. E eu gostaria de começar falando hoje com um assunto interessante com vocês, que eu acredito que é muito importante para todos nós, é com respeito eu coloquei aqui, evidências do crescimento espiritual. É muito importante a gente entender o que é crescimento espiritual, para que nós não confundamos as coisas. De maneira geral, as pessoas veem os crentes crescendo espiritualmente à medida que eles vão se comprometendo com as coisas da igreja. Eu me lembro quando nós desenvolvemos o nosso ministério, nós tínhamos uma visão realmente da seguinte forma. Em princípio, a pessoa precisa aprender a conviver com as coisas naturais da igreja, para que depois ela possa adentrar nas coisas mais espirituais. Bem, em princípio isso é muito fácil de identificar, porque as pessoas elas vão se dedicando à igreja, muitas delas porque amam a casa do Senhor mesmo, outras é porque não tem para onde ir. Então fazem da igreja um lugar de passeio, um lugar para ir, né? Isso é muito ruim. Porque de certa maneira, outras fazem a igreja um local para que ela possa ascender socialmente. Muitas pessoas dentro da igreja não têm formação, e isso faz com que elas almejem, elas busquem dentro da igreja uma posição social. Às vezes fora da igreja ele não tem uma ocupação de destaque, mas quando ele vem para a igreja, pelo fato da igreja não mover a posições mais altas aqueles que tenham formações acadêmicas, de maneira geral é assim, pelo menos nas igrejas neopentecostais as coisas funcionam dessa forma, e pentecostais também. Muitas pessoas que são até iletradas ou de cultura bastante reduzida e deficitária, e outros que não têm formação acadêmica, eles dentro da igreja eles podem ascender, porque eles ali têm maior aceitabilidade do que do lado de fora no mundo secular. Bem, com isso nós vamos tendo um grupo de pessoas dentro da igreja que buscam um lugar ao sol. E é muito fácil com que um líder se engane pensando que a dedicação à obra de Deus signifique o crescimento espiritual. Mas são coisas diferentes. No fundo, dedicação à igreja, assistência aos cultos, contribuição com o seu trabalho na organização, isso nada tem a ver com crescimento espiritual. E eu quero trazer algumas evidências aqui que mostram realmente o que é o crescimento espiritual, para que você possa entendê-lo de uma outra perspectiva. E eu espero que eu possa com isso te ajudar e ajudar a outros ministros a identificarem bem essa situação, porque eu já trabalhei como pastor por 18 anos, no momento não estou pastoreando uma igreja, mas sei e tenho certeza que cometi erros nesta área, e hoje eu posso falar sobre esse assunto porque tenho experiência para repartir com você. Então eu separei algumas coisas aqui que a gente pode realmente identificar o crescimento espiritual. Coloquei logo de início, a primeira delas é quando nos submetemos à autoridade, tanto a de Deus quanto a dos homens. Bem, quando eu digo a autoridade de Deus, é uma coisa muito mais simples. As pessoas, de maneira geral, procuram se submeter à vontade de Deus, à autoridade de Deus, e o que também não é fácil, porque se submeter a Deus dentro da igreja é uma coisa, se submeter a Deus aqui fora da igreja é outra. E hoje eu vivo isso mais intensamente, porque por não ter um rebanho para que eu possa me associar e me ligar, ou seja, que eu não me sinta debaixo daquela obrigação de ser santo, ser puro, e andar corretamente, como a gente normalmente faz quando está na liderança da igreja, muito mais quando está na liderança da igreja. Agora, não tendo uma igreja específica, vivendo assim como eu vivo hoje, visitando ministérios, levando a palavra nos ministérios, então é muito mais simples para mim não me submeter à vontade de Deus, à autoridade de Deus, melhor dizendo. Porque nós conhecemos quando alguém se submete à autoridade de Deus quando ninguém está vendo.
Quando ninguém está olhando, quando ninguém está contemplando o comportamento daquela pessoa, aí sim nós podemos ver que essa pessoa está sujeita, submissa à vontade de Deus. Aliás, à autoridade de Deus. Mas a autoridade de Deus também se revela quando a pessoa é capaz de se submeter à sua liderança e aos seus líderes. Submissão não significa subserviência e nem ignorância, estupidez. Submissão não significa colocar uma venda nos olhos e uma mordaça na boca. Me lembro um presbítero que eu tinha, que ele faleceu, um grande amigo meu. Foi meu primeiro convertido na Praça 1º de Maio, onde nós começamos o nosso trabalho. Presbítero Jorge. Todas as pessoas têm defeitos e não sou eu aqui que venho trazer defeitos às pessoas, porque eu gosto de me lembrar do Jorge naquele dia que ele entrou lá na nossa igreja, no primeiro dia que nós abrimos aquelas portas ali na praça, e ele muito encachaçado passou na porta e olhou para dentro. Ele estava trêbado, a verdade é essa, e aí foi em casa, voltou, sentou no culto, ele fazendo todo o possível para não dormir. Na hora do apelo veio aquele homem e eu orei por ele. Eu não me esqueço como aquela cachaça, aquele cheiro inundou aquele ambiente, e ele saiu lúcido do local e se converteu e me ajudou muito. Eu quero lembrar dele assim, não quero lembrar de pecado de ninguém, quero lembrar da virtude do homem. E ele por muitas vezes não concordava comigo, mas ele não tinha uma mordaça na boca e nem uma venda nos olhos. Ele chegava perto de mim e falava: bispo, eu não concordo com isso, eu não vejo as coisas desse jeito, e abria a palavra de Deus para mim. E isso me dava oportunidade para que eu pudesse ou contradizê-lo, ou então aceitar que realmente eu estava errado. E por algumas ocasiões eu estava errado. E eu falava: olha, presbítero, então você tem que me dar um tempo para poder reparar isso, porque o que eu fiz não é simples de reparar não. Eu tenho que mexer em algumas situações aqui na igreja para que eu possa consertar. E eu sempre fazia porque queria me colocar debaixo da vontade de Deus. Então, mas quando uma pessoa ela sabe se submeter à sua liderança, ela já está cumprindo o primeiro princípio, porque Deus rege o mundo através da autoridade. Não existe outra coisa que Deus faça nesta terra senão debaixo da sua autoridade. A autoridade da palavra de Deus, a autoridade da voz de Deus, a autoridade criativa, criadora de Deus. Todas essas coisas, elas devem ser consideradas pelo crente quando nós queremos identificar se de fato esse crente é um crente crescido ou não. Quando ele não é crescido, ele não sabe se submeter. Quando ele não é crescido de verdade no espírito, não estou falando de igreja não, hein? Não estou falando de frequentar, não estou falando se você dá dízimo, se você paga o seu dízimo, se você é ofertante, se você vai nas reuniões de oração, seja lá o que for. Eu estou falando do crente que sabe e que conhece o que significa autoridade dentro das escrituras. É um crente que não encosta a mão dele no servo de Deus. Olha, até os reis de Israel, que eram reis, que foram reis, muitos deles, que não se submeteram a Deus, até estes reis, eles eram autoridade em Israel, porque Deus os enxergava assim. O homem muitas vezes não enxerga, mas Deus os enxergava assim. Saul era uma autoridade em Deus, em Israel, e Davi entendeu a autoridade de Saul em Israel e não ousou se levantar contra Davi, contra Saul, por causa da autoridade. A autoridade é um princípio de governo. É pela autoridade, diz a palavra de Deus lá em Hebreus, que Deus sustenta o universo. A autoridade é alguma coisa tão forte que o próprio Deus se submete à autoridade da palavra. E nós, muitas vezes, os seres humanos, não sabemos nos submeter nem à autoridade de Deus, nem à autoridade que é revelada através da palavra, e nem à autoridade do homem. O homem que está debaixo da autoridade de Deus também, ele não é um ditador, ele não é um tirano, ele não inventa leis, ele não torce as escrituras, porque ele conhece a autoridade. Ou seja, a autoridade é um princípio que serve tanto para a membresia quanto para os líderes, mas sem a autoridade não funciona. Ainda que a autoridade da sua igreja esteja errada, o que você precisa fazer é, como servo de Deus, se você ganhou espaço como homem de Deus, com caráter, com visão, com compromisso na obra do Senhor, alguém que é reconhecidamente um servo de Deus, você pode chegar perto do seu pastor, do seu líder, e então colocar o que você está vendo.
Se o seu pastor não aceita, você não tem que meter a faca por ele nas costas, você não tem que fazer grupinho contra ele, você não tem que sair da igreja e levar 30 com você. Você pode muito bem entender que ali você não está conseguindo se submeter à autoridade daquele homem, você não quer ferir princípios. Então você pega a sua família, vai para uma outra igreja onde você consiga se submeter à autoridade daquele pastor. Mas ferir a autoridade é um ponto que Deus não aceita. E o detalhe é que uma pessoa que é autoridade, entenda e escute isso. Uma pessoa que é autoridade, ela nunca deixa de ser impressionante como Deus trabalha no reino. Uma vez que aquela pessoa é autoridade, ela é autoridade. E ponto final. Judas Iscariotes continuou apóstolo de Jesus até o momento em que Jesus colocou o pão na boca daquele homem e ele então dali saiu para trair o Senhor Jesus. Foi o momento que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele então foi trair ao Senhor Jesus. Mas por todo o ministério de Jesus, apesar de Judas ser um homem que estava manipulando o dinheiro daquela equipe missionária, nós vemos isso no Evangelho de João, ele era apóstolo. E era assim que Jesus os via. E era assim que os evangelistas tratavam os 12 apóstolos. Ora, querido, então nós não podemos ferir o princípio da autoridade. Esse é um princípio indispensável nas relações do reino de Deus. Então você quer conhecer alguém que realmente diz que cresceu espiritualmente? Veja se ele se submete à autoridade. Veja se ele na casa dele tece comentários na frente dos filhos. Às vezes a pessoa está tecendo comentários na frente dos filhos e isso é muito ruim. Ou ele tece comentários do pastor quando ele vai na casa de outros irmãos, sempre no pretexto de orar, sempre no pretexto de, no fundo, existe uma necessidade das pessoas, muitas vezes é uma necessidade carnal, de ir contra a autoridade, porque o primeiro casal, Adão e Eva, foram contra a autoridade de Deus. E essa rebelião, ela acabou entrando na natureza do ser humano. E ela é passada de geração em geração. Compete a nós, que recebemos o Espírito Santo, compete a nós irmos contra essa natureza e subjugá-la e dominá-la. Entendem? Então, o primeiro princípio que você vai ter aí como marca do crescimento espiritual é se essa pessoa consegue se submeter à autoridade. É se essa pessoa consegue, por exemplo, no momento que o pastor diz para ela, o líder diz, olha, você não vai fazer isso, se essa pessoa vai bater o pé, se ela vai chiar, se ela vai ficar de cara feia. Eu não quero dizer com isso, irmãos, que nós não temos sentimentos, entende? Muitas vezes os pastores erram, sim. Muitas vezes eles não se arrependem. Isso é muito triste. Isso também é não estar debaixo da autoridade de Deus. E o pastor vai colher os resultados dele quando ele não consegue se arrepender, porque ele não conseguiu se colocar debaixo da autoridade da palavra. Quando um pastor trata mal uma ovelha, ele não está se submetendo à autoridade da palavra. Mas o arrependimento está aí para todos nós. Mas quando a gente sabe o que é autoridade, nós não vamos contra ela. Quando aqueles homens saíram da cidade de Jerusalém para ir contra a autoridade dos apóstolos de Jerusalém, para levar um outro evangelho nas regiões da Galácia, aquelas pessoas não estavam debaixo da autoridade de Deus. Por muitas vezes os homens vão fazer as coisas debaixo da sua própria autoridade. E aí então Deus já não mais está naquela situação. Deus se compromete com a sua palavra. Deus se compromete com quem realmente sabe se submeter à sua palavra. Quando o apóstolo Tiago e os demais apóstolos e presbíteros decidiram, em Atos capítulo 15, mostrar que o que aquelas pessoas saíram fora da cobertura, saíram para pregar fora da cobertura deles, Tiago estava dizendo, nós não temos participação nesta obra contrária ao Evangelho da Graça. Então, a submissão à vontade de Deus é o primeiro princípio que a gente encontra para tratar sobre caráter. Submeta-se à autoridade de Deus e aí você vai ver o primeiro efeito do crescimento na sua vida. Deus te abençoe ricamente, meu querido. Em nome de Jesus. Amém.